Senhor, queremos te agradecer, ó Pai, pela Tua Palavra, por aquilo que o Senhor fala aos nossos corações, por termos, ó Senhor Deus, a Tua Palavra ao nosso alcance, Senhor, por termos todos os domingos, ó Senhor Deus, aqui, Senhor Deus, como igreja, como povo do pacto, a leitura da Tua Palavra, a leitura, Senhor, da Tua lei, da Tua vontade, das Tuas obras, ó Senhor Deus, e dos Teus mandamentos, ó Pai, todos os domingos aqui, Senhor Deus, lendo, ouvindo e guardando-os no coração. Queremos te agradecer por isso, Pai, e te pedir que essas leituras, ó Senhor Deus, não sejam em vão, mas que elas possam penetrar a nossa alma e o nosso coração. Queremos também te pedir, Pai, pela pregação, pela palavra que será exposta aqui, mais uma vez, ó Senhor Deus. Por mais imperfeito que sejamos, ó Pai, na exposição ou mesmo na audição dela, que o Senhor nos abençoe, tanto, Senhor, para falar, quanto para ouvir, Senhor, dessa palavra, Pai. E que possamos sair daqui, Senhor Deus, consolados, possamos sair com os nossos corações, ó Senhor Deus, preenchidos, ó Pai. E que o Senhor esteja, Pai, através da Tua Palavra, através do Teu Espírito Santo, agindo na vida de cada um aqui, transformando-nos à imagem do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Pai. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, vamos abrir as nossas Bíblias em Hebreus, capítulo 10, versos de 32 a 39. Fechando aí o capítulo 10, como que iniciando já essa segunda parte do livro de Hebreus, é uma parte dedicada especificamente à devoção. Nós anteriormente falamos que o livro de Hebreus ele se divide em duas partes. A primeira parte é uma parte doutrinária, onde temos exposto aqui no livro, o sacrifício, o ministério e a pessoa de Cristo. E agora, nessa segunda parte, uma segunda parte exortativa, de admoestação, em geral, a perseverança e permanência na fé. Diz assim a palavra do Senhor: lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que, depois de iluminado, sustentastes grande luta e sofrimentos, ora expostos como em espetáculo, tanto de opróbrio quanto de tribulações, ora tornando-vos coparticipantes com aqueles que deste modo foram tratados, porque não somente vos compadecestes encarcerados, como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuir de vós mesmos um patrimônio superior e durável. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem galardão, com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé. Se retroceder nele, não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos os que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Queridos, nós vimos que o capítulo 10, ele começa, na realidade, ele continua a falar da pessoa e da obra de Cristo, e fazendo a comparação entre os sacrifícios que eram feitos e o sacrifício que Cristo fez, com um objetivo. O que objetivo? O objetivo dessa exposição era exortar os crentes a se aproximarem do Senhor com sincero coração. E aí ele começa a dar algumas exortações, e no verso 26 ao verso 31, nós vemos algumas exortações com relação à apostasia, e o autor sagrado encorajando os seus leitores a progredirem espiritualmente na fé a cada dia. E como um pastor, porque essa carta é uma carta pastoral, sensível às necessidades do seu povo, nós percebemos que ele muda as suas observações de admoestação para louvor, de reprovação para incentivo, que nós vamos ver aqui. E ele aprova as obras de amor e de misericórdia que aqueles crentes demonstraram ao serem perseguidos
e aqueles que foram perseguidos também. Nós vamos perceber que o assunto dessa sessão, dos versos 32 a 39, fechando o capítulo 10, é mais uma vez sobre perseverança. Que primeiramente ele vai tratar de um retrospecto, e então ele vai passar o assunto com mais anotações. E o objetivo é fazer com que aqueles crentes perseverassem, permanecessem firmes na fé. Ele continua da seguinte forma: lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que depois de iluminados, sustentados grande luta e sofrimento. Percebam que os leitores aqui são chamados a lembrar de um início. E que início é esse? Quando eles abraçaram o Evangelho. Aquele momento inicial da conversão deles, quando eles começaram a professar a sua fé. E aí nós poderíamos dizer que aquele primeiro amor, aquele primeiro momento que Apocalipse capítulo 2, verso 4 fala. Naqueles dias, eles enfrentaram grande dificuldade e hostilidade, principalmente nos círculos judeus. Por quê? Porque o sinal do batismo cristão, indicava um ponto de completa ruptura com a religião judaica. Porque os judeus convertidos ao Evangelho, por causa disso, eles eram excomungados de suas comunidades, eram sujeitos a abusos e insultos, quando muitas vezes perseguidos por causa disso. Nós vemos isso ali no início da igreja, logo depois da ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E os destinatários dessa carta, eles experimentaram em primeira mão o sofrimento por causa da sua fé em Cristo Jesus. É o que o texto vai nos mostrar. E parece que eles não haviam esquecido isso. Essas coisas estavam ainda presentes na lembrança desses irmãos, apesar de parecer que esse momento agora, esse momento em que o autor fala, a igreja ali estava vivendo um presente mais calmo e pacífico. E naquele tempo anterior, a sua fé fora testada, e eles saíram vitoriosos, apesar e por causa também de sofrimentos. O escritor vai dizer que esse período inicial, ele vai classificar como um período de grande luta e sofrimento. E é interessante que certo comentarista, ele chama a nossa atenção para a palavra luta no original. Provavelmente essa palavra deu origem à palavra atleta, porque no grego é atlesis, e que essa palavra quer dizer a respeito de uma corrida de obstáculos em que os sofrimentos são os obstáculos a serem vencidos. Foram muitas e diversas aflições que aqueles homens passaram, que aqueles irmãos passaram por causa da sua fé. Eles tiveram que reagir, vamos dizer assim, à oposição que veio sobre eles e à perseguição. E eles combateram todas essas coisas, permaneceram firmes por causa da fé que tinham. Eles aguentaram todas as oposições ferozes por causa do Evangelho. E aí o autor sagrado diz que eles haviam aguentado firme diante de todas essas oposições, haviam realizado notáveis feitos de bravura em um tempo em que eles eram recrutas na fé. Na realidade, é isso que ele está querendo mostrar aqui. Como seria então vergonhoso para eles, depois de um longo tempo de experiência, abandonarem o Evangelho que inicialmente eles lutaram por ele. E no verso 33, ainda nessa perspectiva, ele vai mostrar como são os pormenores desse tipo de sofrimento que os leitores tinham suportado. Olha o que o verso 33 diz: ora expostos como espetáculo, tanto de opróbrio quanto de tribulações, ora tornando-vos coparticipantes com aqueles que desse modo foram tratados, porque não somente vos compadeceis os encarcerados, como também aceitais com alegria o espólio dos vossos bens. Nós temos aqui os pormenores desse sofrimento, dessa grande luta, que ele diz lá no verso 23. E é interessante porque essas palavras, quando ele fala opróbrio e tribulações, essa palavra vai nos lembrar aquilo que a própria Escritura fala a respeito disso. Por quê? Porque ela está relacionada às afrontas e injúrias que Cristo recebeu por causa do Evangelho.
Opróbrio aí é a mesma palavra que o apóstolo Paulo usa em Romanos capítulo 15, verso 3, quando diz assim: porque também Cristo não se agradou a si mesmo, antes, como está escrito, as injúrias, ou só o opróbrio dos que te ultrajavam, caíram sobre mim. A perseguição e a dificuldade que eles tiveram foram as mesmas que os crentes no início da igreja, que Cristo sofreu por causa do Evangelho. O apóstolo Paulo, lá em Colossenses capítulo 1, verso 24, usa a mesma palavra tribulações para se referir às aflições e aos sofrimentos por causa do Evangelho, quando diz assim, Colossenses capítulo 1, verso 24: agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós, e preencho o que resta das aflições, das tribulações de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja. Os crentes ali, esses crentes chamados de hebreus, eles tinham participado de uma experiência semelhante àquela que os apóstolos participaram, a perseguição que foi impressa sobre os apóstolos, a vergonha que Cristo passa por causa do Evangelho. Eles passaram pelas mesmas coisas. Esses irmãos judeus, eles abraçaram o Evangelho, e porque abraçaram o Evangelho, eles eram reconhecidos como traidores, e por isso se tornaram alvo de abusos e perseguições. A Escritura está dizendo que eles não foram testados com provações triviais, mas eles foram colocados numa situação de vexame e de vergonha pública, quando ele diz assim: ora, expostos como espetáculo, todos estavam vendo. Era público o sofrimento e a vergonha que eles estavam passando por causa do Evangelho, e eles permaneceram firmes. A ideia aqui é que eles foram tratados como criminosos, como forasteiros em terra estranha, como aqueles que estavam desprovidos de proteção legal. A perseguição foi o destino daqueles irmãos. As palavras de Jesus lá em Mateus capítulo 5, verso 10 e 11, se encaixa perfeitamente naquilo que eles viveram e passaram, em que o escritor está dizendo aqui: bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós, expostos como espetáculo, tanto de opróbrio quanto de tribulação. Mas não só isso, eles não só foram alvo de perseguição, eles não só foram uma vergonha pública, porque assumiram uma profissão de fé e foram perseguidos ferozmente por causa da sua fé, mas também, como o próprio texto diz, eles se tornaram participantes com aqueles que desse modo foram tratados. A ideia é que eles foram alvo de perseguição, ou que, num segundo momento, esse grupo de pessoas, ou uma parte deles, eles participaram do sofrimento de outros irmãos, então, estando numa situação mais favorável, ora tornando-os co-participantes com aqueles que desse modo foram tratados. Eles eram expostos, ou muitos se expunham por causa do amor que tinham aos que passavam por essas dificuldades e perseguições. Eles foram lá ajudar esses que estavam sendo expostos, que estavam sendo envergonhados, que estavam sendo perseguidos por causa do Evangelho. Eles se colocaram ao lado daqueles que estavam sofrendo essas hostilidades. E aqui o escritor sagrado está louvando esses irmãos. Por quê? Porque demonstraram o amor cristão aos irmãos que enfrentavam maus tratos e privações por causa do Evangelho. Eles foram lá participar do sofrimento deles. Foram ao auxílio daqueles irmãos. E aí os membros dessa congregação permaneceram juntos, ajudando-se
mutuamente, consolando uns aos outros na hora de grande necessidade. Nós já vimos isso na Escritura em um momento anterior, lá em Atos, capítulo 2, verso 45, que aqueles irmãos vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. E isso acontecia por causa da perseguição que estava sendo imprimida sobre eles. Muitos cristãos, judeus, perdiam os seus bens porque abraçavam a fé. E aí aqueles irmãos mais abastados, o que eles faziam? Eles viam que os seus irmãos estavam passando necessidade por causa do Evangelho e auxiliavam, depositavam o dinheiro aos pés dos apóstolos para que eles distribuíssem, e esses que ficaram privados dos seus bens pudessem ter aquilo com que sustentar. Eles participaram com aqueles que foram tratados desse modo. Lá em Atos capítulo 4, versos de 32 a 35, nós vemos isso também. Os apóstolos pregando o testemunho da ressurreição com poder, a graça de Deus abundante no meio da igreja, e essa graça demonstrava que nenhum necessitado havia entre eles, porque aqueles que possuíam terras vendiam, trazendo os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos, e então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. E essa necessidade surgiu por quê? Por causa da perseguição ao Evangelho. As pessoas estavam empobrecendo, estavam perdendo seus bens por causa da sua fé. Nós temos algo semelhante. É lógico que nós não vemos isso na mídia, né? Mas nós sabemos de muitos irmãos nossos em países onde o Evangelho tem difícil acesso. Muitos caem numa situação como essa. Nós podemos também nos lembrar do tempo do nazismo, a Segunda Guerra Mundial. Na Alemanha isso acontecia. Os nazistas entravam na casa daqueles que eram judeus e saqueavam, levavam tudo. E essas pessoas passavam a viver de uma forma completamente desprovida de qualquer bem. Não foram só os nazistas que foram perseguidos, não. Os cristãos também foram perseguidos. Mas fala pouco da perseguição ao cristianismo na época da Segunda Guerra. Mas os cristãos também foram perseguidos nesse período. Mas o que o autor sagrado quer nos mostrar é esse sentimento cristão que eles tiveram, esse sentimento de empatia e compaixão, um sentimento de compassividade característico do cristão, daquele que mostra que tem o Espírito Santo no seu coração, porque é isso que o Senhor nos exorta a fazer. Nos exorta a ter um espírito que seja empático, que tenha compaixão com aquele irmão que está sofrendo, que está passando necessidade, que precisa do nosso consolo, da nossa palavra e do nosso auxílio. Nós sofremos com ele. É o que Romanos capítulo 12, verso 13 e 15 vai nos mostrar, quando o apóstolo Paulo exorta os crentes a determinadas virtudes, e ele diz assim: compartilhai a necessidade dos santos, praticai a hospitalidade, alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Esse sentimento cristão de empatia faz do sofrimento de cada crente o nosso próprio sentimento. Nos faz ter piedade dos nossos irmãos, nos faz visitá-los, nos faz ajudá-los e nos faz suplicar por eles. A vitória dos nossos irmãos é a nossa vitória. O sofrimento deles é o nosso. É assim que deve ser, porque somos família do Senhor. E somos crentes, nós devemos exercitar essas coisas na nossa vida, porque o Senhor nos exorta a fazer. Matthew Henry,
vai dizer o seguinte, ele vai dizer assim: os cristãos são um corpo, são vivificados por um espírito, embarcaram em causas e interesses comuns, e são filhos daquele Deus que é afligido em todas as aflições do seu povo. Se um membro do corpo sofre, todos os outros sofrem com ele. Aí Matthew Henry, terminando a sua exposição, o seu comentário sobre esse verso, ele diz assim: precisamos reconhecer com gratidão a compaixão que os nossos amigos cristãos demonstram por nós em momentos de aflição e dor. E eu tenho que agradecer à igreja, e não só à igreja, mas a muitos outros irmãos que compartilharam da minha dor. Alguns que tinham afeição e conheciam o meu pai, outros que não conheciam, mas por terem o mesmo sentimento que eu, sofreram comigo também. Eu queria agradecer, porque nesse momento a única coisa que nos consola é saber que os nossos parentes estão no Senhor, e saber que temos irmãos que vão nos abraçar naquele momento, vão chorar conosco, ou mesmo não chorando, vão direcionar um olhar para nós, dizendo assim: olha, se você precisar, eu estou aqui. Isso é o que conforta o nosso coração em momentos como esse. Saber que a gente pode contar verdadeiramente com aqueles que comungam da mesma fé conosco. O verso 34, ele também descreve de forma específica o que é falado de modo geral no verso anterior, quando ele diz assim: porque não somente vos compadecestes encarcerados, como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens. Ou seja, o opróbrio e as tribulações que eles passaram, a participação com aqueles que desse modo estavam sendo tratados, e o verso 34 vai dizer como isso ocorreu, compadecendo-se daqueles que estavam encarcerados, aceitando muitas vezes o espólio dos vossos bens. Eles eram roubados porque abandonavam uma vida anterior, abraçavam o Evangelho. E aí, como exemplo da Segunda Guerra Mundial, em muitos países que isso acontece, as pessoas abraçam o Evangelho e eles, por causa disso, perdem os seus bens, perdem as suas condições, são presos, são encarcerados. Eles se tornaram participantes, ou co-participantes do sofrimento desses irmãos, compadecendo-se daqueles que foram encarcerados por causa do testemunho que deram. E é interessante porque quando você visita uma pessoa dessa na prisão, as pessoas que vêm, elas vão pensar: eles estão na mesma situação. Geralmente é assim. Há uma clara ligação daquele que está encarcerado com aquele que visita o encarcerado. Ou por grau de parentesco, ou porque comunga das mesmas ideias. E por causa disso, essas pessoas também sofrem retaliação. O que o escritor sagrado está dizendo aqui, mostrando para nós, é que esse pano de fundo que nós não percebemos, que nós não vemos aqui, mas que está pelo próprio texto demonstrado, é algo que nós já conhecemos. Naquela época, naqueles momentos ali específicos, naqueles dias primitivos, o cristão ele era preso por causa das suas convicções. E essas convicções contrariavam o gosto das autoridades civis. E aí, esses irmãos eram presos por causa dessas convicções. E aqueles que não eram presos se ajuntavam a eles, ou seja, se aliavam a eles, de que forma?
visitando, consolando o coração desses irmãos, participando dos seus sofrimentos. Eles se compadeceram daqueles que sofreram, estavam sofrendo por causa do Evangelho. Os covardes, eles se afastam. Por quê? Porque numa situação como essa, a gente não quer ter nenhuma ligação com pessoas que estão sendo encarceradas, porque senão nós vamos ser confundidos com eles, podemos ser presos também. Ah, você está vindo aqui visitar, você também professa essa fé? Ah, professa, olha, temos aqui um traidor, vamos prendê-lo. Isso poderia acontecer, e provavelmente ocorreu. E era perigoso visitar essas pessoas ou dar auxílio a elas, porque elas seriam confundidas com eles. Mas eles não se importaram, por quê? Porque eles comungavam da mesma fé e não estavam importando se passassem pelas mesmas situações por causa do Evangelho. Nós vemos Jesus lá em Mateus capítulo 25, abram aí, verso 34 a 40, elogiando os justos que se compadeceram daqueles que por causa do Evangelho sofriam prisões e privações nesse mundo. Era isso que esses homens estavam passando. E o texto diz assim: então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me deste comer, tive sede e me deste beber, era forasteiro e me hospedaste, estava nu e me vestiste, enfermo e me visitaste, preso e foste ver. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que tivemos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? O rei respondendo lhe dirá: em verdade vos afirmo que sempre o fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Os justos serão reconhecidos no dia do Senhor, porque se compadeceram dos seus irmãos, que sofriam por causa do Evangelho. Mas não só isso, o texto está dizendo que esses homens aceitaram com alegria o roubo, o espólio dos vossos bens. Eles aceitaram com alegria o saque e o roubo por serem cristãos. Eles perderam os seus bens, eles perderam as suas propriedades, e isso com certeza trouxe sofrimento a eles, trouxe tristeza. Porém, essa tristeza era de tal natureza que não os privava da alegria que fala o autor sagrado. Eles aceitaram o espólio dos bens deles com alegria. Quando eles olhavam um pouco mais alto, eles encontravam motivo de alegria na perda, na perseguição, porque eles olhavam o galardão celestial. Eles não estavam olhando somente isso aqui. E os apóstolos, lá em Atos capítulo 5, verso 41, depois de serem presos e açoitados, saíram de lá regozijando por terem sido dignos de sofrer afrontas pelo nome de Cristo. É essa alegria que eles sentiam. Eles entendiam que o tesouro no céu que tinham, ninguém podia roubar. E é uma prova cabal na nossa vida. Nós, crentes, aceitamos com boa vontade tudo aquilo que entendemos que contribuirá para a nossa salvação. Quando nós entendemos que todas as nossas privações, todas as nossas tribulações, todas as dificuldades que nós temos nesse mundo, contribuem, estão na mão de Deus,
para contribuir para a nossa salvação. A perspectiva que nós temos dela é completamente diferente. E nós que somos filhos de Deus, nós temos esse entendimento. Possuímos esse entendimento. Que os conflitos, dificuldades, perseguições e oposições nesse mundo, nós suportamos para a glória de Deus. O texto aqui não diz um momento específico da perseguição que eles sofreram. Fala que é uma grande luta, que foi um grande sofrimento. E se nós pegarmos aí a história da igreja, nós vemos que em vários momentos os crentes sofreram uma perseguição cruel. Muitos eram mortos, eram lançados em arenas, eram queimados vivos, como Nero fez. E provavelmente o período em que eles passaram por essas provações supõe-se que sejam dois momentos distintos, podem ser dois momentos distintos, na época do decreto de Cláudio, e logo após também, no momento em que Nero assume ali o Império Romano e começa a perseguição aos crentes. O que eles sofreram não é o que nós sofremos hoje em dia. A vergonha que nós sofremos muitas vezes, as pessoas rirem, ridicularizarem, isso, comparado ao que eles passaram, não representa quase nada. Mas por que a postura deles era essa? Por que eles aceitavam com alegria? Porque o próprio texto vai dizer, porque eles entendiam que possuíam um patrimônio que é superior e durável. Essa é a explicação porque eles aceitavam a perseguição, o espólio dos seus bens. Porque as suas mentes entendiam e procuravam o galardão prometido. E isso fazia com que eles esquecessem do sofrimento que estava sendo impresso sobre eles. Isso fazia com que eles entendessem esse sofrimento e olhassem para aquele que é o Senhor de todas as coisas e esperassem no Senhor a consolação, o consolo com relação àquela situação, com relação àquelas dificuldades. Porque eles sabiam que eles estavam glorificando o nome do Senhor, porque eles sabiam que o tesouro que eles iriam receber era muito maior do que o sofrimento que lhes era impresso. Calvino vai dizer que sempre que a percepção dos bens celestiais é forte, o mundo, com todas as suas seduções, não é atrativo de propiciar que a pobreza e a vergonha mergulhem completamente nossas mentes em profundo sofrimento. Se queremos suportar tudo por amor de Cristo, com paciência e equanimidade, habituemo-nos à frequente meditação sobre aquela felicidade em comparação à qual todos os bens deste mundo não passam de refúgio. Na realidade, queridos, a crítica que muitos opositores e ateus à religião dizem é que esse tipo de pensamento, esse tipo de religião é para fazer com que esses homens sejam oprimidos e se contentem com essa opressão, não se levantando contra os seus algozes. Mas isso não é verdade. Na realidade, essa é a certeza que temos, que nós somos perseguidos e oprimidos nesse mundo por causa do Evangelho. Porque temos sobre nós a cruz de Cristo e nós vamos sofrer. Se o nosso mestre sofreu, nós vamos sofrer pelas nossas posições, por aquilo que nós pensamos, por aquilo que nós fazemos e pelo modo como vivemos. Você não precisa falar nada. É só você viver. Que as pessoas que estão ao seu redor já ficam incomodadas pela justiça, pela integridade e pela santidade que você demonstra através das suas vidas. Eles sabiam
em seu coração que possuíam no céu um lugar melhor e algo permanente. E isso os capacitava a suportar todos os sofrimentos, todas as tribulações, todas as dificuldades, com alegria. Matthew Henry diz que a alegria dos santos no céu é permanente. É algo de peso e valor reais. E todas as coisas aqui são apenas sombras. Paulo vai expressar esse mesmo pensamento lá em 1 e 2 Coríntios, capítulo 4, versos de 8 a 17. Ele vai mostrar essa alegria em meio à tribulação, o consolo em meio à tristeza, a certeza no meio da dúvida e o alívio no meio do sofrimento. Quando ele diz assim: em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. E aí ele estava falando do seu ministério, que apesar de ser um ministério pastoral, apostólico, é um ministério de todo crente, porque luta e labuta constantemente pelo Evangelho. Continuando, verso 11: porque nós que vivemos, somos sempre entregues à morte por causa de Jesus. E ele estava falando dele, dos apóstolos, dos discípulos, daqueles que estavam pregando o Evangelho, aqueles que estavam levando o Evangelho, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal, de modo que em nós opera a morte, mas em vós, na igreja, a vida. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito: eu criei, por isso é que falei, também nós cremos, por isso também falamos, sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco, porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne abundante as ações de graça por meio de todos, para a glória de Deus. Por isso, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, e aí ele está falando do físico, a doença, tenha limitações, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as coisas que não se veem são eternas. Ele está falando que, independente do que ele passa, a maior tortura, a maior tribulação, o maior peso por causa do Evangelho, não se compara à glória preparada para aqueles que são de Cristo, que estão nesse mundo sofrendo por causa do Evangelho, que estão nesse mundo se entristecendo e corroendo a sua alma, quando olha para o mundo, quando olha para perto de si, quando muitas vezes olha para a igreja e vê pecado, vê corrupção, vê inimizade, vê a podridão que existe no coração do homem. O apóstolo Paulo sabia que os sofrimentos por causa do Evangelho traria um eterno peso de glória. E nós conhecemos a vida do apóstolo Paulo e de muitos outros discípulos do Senhor Jesus, que sofreram literalmente na pele. E eles chamam esses sofrimentos de leve e momentâneo, comparado com o galardão, com a glória que iremos receber. Matthew Henry vai dizer que a esperança da glória é um fundamento melhor do que qualquer outra coisa que eles pudessem ter ou perder. Nós não podemos deixar ser levados por esse tipo de retórica, de linguagem, que a nossa religião é a religião para amortecer a nossa realidade, para nos tornar cordeirinhos e
e submissos à tirania ou qualquer outra coisa que eles chamem os sofrimentos ou as dificuldades ou as oposições do mundo. Nós precisamos entender que sofremos isso, estamos sofrendo isso, essas coisas por amor ao Evangelho, sabendo que o nosso galardão não vai se comparar, é incomparável com qualquer tipo de sofrimento, por pior que seja, nesse mundo. Isso vai gerar uma ampla compensação, ampla satisfação por tudo que eles puderem perder ou sofrer nesse mundo. Quando nós entendemos isso, querido, não é que nós não vamos sofrer. Algumas pessoas perguntaram assim para mim: poxa, você estava tão inteiro no enterro do seu pai, você estava tão... eu acho que eu não poderia estar diferente. Eu senti, eu tenho certeza que se eu tivesse perdido um filho, a dor seria maior. Se eu tivesse perdido a minha esposa, a dor seria maior. Porque me relaciono mais com eles. Apesar de amar profundamente meu pai. Mas a certeza que nós temos de que a nossa vida não se resume a esse mundo. De que a nossa consolação sejam os nossos parentes ou não crentes, está no Senhor, na certeza em que o juiz e Senhor de toda a terra, Ele é justo e Ele vai trazer para si aqueles que são seus. Essa é a certeza que nós temos. É esse o nosso consolo. Entender que a nossa realidade não se limita a esse mundo e que nesse mundo nós estamos sendo tentados, ou seja, testados e tentados, mas estamos sendo testados, estamos sendo exercitados com todas as provações e com todas as dificuldades para mostrarmos, como diz lá Deuteronômio, se amamos mesmo ao Senhor, para conhecer o nosso coração e conhecendo o nosso coração, buscar aquele em que nós temos consolo e temos lenitivo para a nossa alma, aquele que preenche todas as coisas e para quem nós vivemos. Eu acho essa expressão linda. Para o amado da nossa alma, é para Ele que nós vivemos. E é esse entendimento, queridos, que vai nos ajudar a suportar qualquer batalha de aflição, qualquer dificuldade que nós temos nesse mundo. É saber que somos do Senhor e de que a nossa vida está nas suas mãos. E aí no verso 35, ele chama a exortação, ele chama esses irmãos a não lançarem fora a sua confiança. Ele diz assim: não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem um grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. O autor agora os exorta a não lançarem fora a sua confiança, mas a reterem firme a sua profissão de fé, pela qual eles tinham sofrido anteriormente, pela qual eles tinham suportado anteriormente todos aqueles sofrimentos. Seria muito estranho, depois de passar por tudo que eles passaram, abandonarem agora o Evangelho. Esses crentes, esses leitores, eles sofreram por causa da sua fé. E agora eles iam jogar fora a confiança que eles mostraram ao enfrentar essas dificuldades, essas perseguições. E parece que o momento aqui, como eu falei anteriormente, é um momento de certa paz e segurança. E nesses momentos nós não temos a necessidade de professar a fé em Cristo. Nós não temos a necessidade de exercitar esse dom da confiança como em tempos de dificuldade. E por causa disso, provavelmente, alguns estavam a ponto de descartar
o Senhor da glória. É interessante nós vermos essa matemática na nossa vida, né? Que está sendo apresentada aqui. Em tempos difíceis, o crente coloca a sua fé em Deus e confessa o nome do Senhor e seu Salvador. Entretanto, em tempos de tranquilidade, o crente não enfrenta a necessidade de tomar uma posição. E nesse período, o que acontece com a sua fé? Oscila e declina. É interessante porque nós vemos esse paralelo lá em Deuteronômios, capítulo 8, se eu não me engano. Isso, capítulo 8. Lá no verso 11, quando o Senhor adverte o povo, a dificuldade no deserto, as coisas que eles passaram no deserto, de como o Senhor os sustentou no deserto. Eles iam entrar num momento de descanso, eles iam entrar numa terra que mana leite e mel, eles não precisavam mais conquistar nada, estava tudo conquistado, eles iam entrar num período de tranquilidade. Aí olha o que o Senhor fala para esses nossos, a igreja ali no Velho Testamento, assim, verso: guarda-te, não te esqueças do Senhor teu Deus, não cumprindo os seus mandamentos, juízos e estatutos que hoje te ordeno, para não suceder que depois de teres comido e tiveres farto, depois de haveres edificado boas casas e morado nela, depois de se multiplicarem os teus gados e os teus rebanhos, se aumentar a tua prata e o teu ouro, ser abundante tudo quanto tens, se eleve o teu coração e te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da casa da servidão, que te conduziu por aquele grande e terrível deserto de serpentes abrasadoras, de escorpiões e secura, em que não havia água, e te fez sair água da pederneira, que no deserto te sustentou com maná que teus pais não conheciam, para te humilhar, para te provar, e afinal te fazer bem. Não digas, pois, no teu coração: a minha força e o poder do meu braço me adquiriram essas riquezas. Antes lembrarás do Senhor teu Deus. É isso que o escritor de Hebreus está chamando a atenção daqueles irmãos. Para esse momento agora, de menos dificuldade, para esse momento de bonança, eles não se esquecerem da sua profissão de fé, não se esquecerem de quem são, não se esquecerem que ainda têm a necessidade de confiar nas promessas e lançar no Senhor a sua confiança. Calvino vai dizer que o crente, ele é sempre deixado debaixo de uma certa disciplina, alguns de forma mais severa, outros de forma mais branda, mas todos nós precisamos estar debaixo de certa disciplina. Por quê? Porque se formos deixados em total descanso e tranquilidade, nós nos esquecemos do Senhor. Eles não podiam abandonar agora essa confiança, depois de passarem por todas aquelas provações. Por quê? Porque havia um galardão para eles. E aí ele diz assim: com efeito tem necessidade de perseverança. A batalha não acabou. Não acabou. Temos a necessidade de continuar perseverando. E é nesse verso que o autor sagrado exorta os crentes a permanecerem na fé, para eles não cederem ao sofrimento no passado, e assim, nesse momento, perseverar em fazer a vontade de Deus, continuar progredindo, porque depois de um momento de grande luta, de grande provação, a tendência que nós temos é abaixar nossas armas e pensar que temos pelo passado, né? Pensar que por termos passado por aquelas grandes provações, porque aquela grande prova, agora nós podemos relaxar na fé, nós podemos relaxar na dedicação, relaxar no amor, na obediência, uma vez que já fomos provados anteriormente na nossa fidelidade. Não é bem assim.
Não é bem assim. A batalha não acabou ainda. Enquanto estivermos vivos, nós precisamos perseverar. Olha o que Ezequiel, capítulo 33, verso 12 e 13, vai dizer. Não é porque nós não temos lutas, batalhas, não é porque a conta no nosso banco está cheia, os nossos celeiros, a nossa geladeira, né, está repleta, está tudo correndo bem. Não é por causa disso que nós vamos relaxar e vamos começar a ceder. Nós precisamos permanecer firmes. Olha o que diz Ezequiel, capítulo 33, verso 12 e 13. Tu, pois, filho do homem, dize aos filhos do teu povo: a justiça do justo não o livrará no dia da sua transgressão. Quanto à impiedade do ímpio, não cairá por ela no dia em que se converter da sua impiedade. Nem o justo poderá viver pela sua justiça no dia em que pecar. Quando eu disser ao justo que certamente viverá, e ele, confiando na sua justiça, praticará a iniquidade, não virão à memória todas as suas justiças, mas na sua iniquidade que pratica, ele morrerá. Não é assim. Porque já passei por tanta coisa, agora eu posso relaxar. Eu me lembro, quando eu era menino, adolescente mais ou menos, eu vi um documentário, era um documentário-filme sobre a tragédia das Guianas, o pastor Jim Jones. E ele cometeu várias atrocidades, e as pessoas desculpavam ele, diziam assim: não, ele é um homem temente a Deus, ele passou por tanta coisa por nós. Quem conhece a história, né, desse chamado Jim Jones, o pastor do diabo, porque ele saiu do evangelho, de uma igreja evangélica, e aí começou a pregar o evangelho assim, de forma escatológica, e aquela coisa, formou uma seita, né? O final disso foi que muitas pessoas morreram, se mataram num ritual lá de auto-sacrifício. E ele começou a cometer várias atrocidades que anteriormente ele não fazia. As pessoas desculpavam ele, porque anteriormente ele tinha mostrado firmeza e integridade. Não é assim. O Senhor espera a fidelidade de nós, também nas pequenas coisas, também nos pequenos conflitos, também nas pequenas demandas. E isso até o fim. Até o fim. Esses dias eu estava na escola e eu tinha acabado de ler algumas coisas a respeito da responsabilidade que nós temos como crente de nos envolver em algumas demandas, né? De reparar a injustiça, aquilo que está ao nosso alcance. Eu estava assim, ali na sala dos professores, e olhei na fresta da janela, que é uma janela de concreto, cheia de quadradinho, e vi um aluno, foi meu aluno numa outra escola, uma peça rara, roubando um drops da barraquinha. A mulher saiu, eu estava botando um olho assim, eu peguei, né? Aí eu vi do outro lado da rua. Ele roubou, botou no bolso, a mulher nem percebeu. E aí eu olhei assim e falei: não, tem que ir lá. A vontade era deixar. Vou atravessar a rua, vou sair daqui da escola, o problema é que não é meu. Aí eu falei: não, eu preciso ir lá. Aí fui lá. Aí eu falei para ele assim: devolve. Eu vi que você pegou. Eu não peguei nada. Devolve. Eu vi. Aí ele pegou e devolveu. Aí eu fui, entreguei para a mulher e falei: ele pegou ali, quanto é isso aí? R$1. Aí eu comprei e falei para ele assim: toma, olha só, você não precisa roubar não, viu? Toma aqui para você. Aí fui embora. Aí depois, saindo lá da escola, eu vi ele correndo, ele parou no meu carro. Quando eu parar, eu falei: ixi, lá vem.
Aí ele para assim do lado, vem me pedir desculpa, chorando, em prantos. Em prantos. Eu tive pena dele. Porque ele fez aquilo, porque foi levado pelos colegas e tal. E aí eu falei algumas coisas com ele, e fui embora. Eu poderia ter deixado aquilo para lá. Mas o desejo de me envolver, de estabelecer a justiça, com relação àquela situação, tanto com relação àquela mulher ali que estava vendendo aquilo ali, ela precisa daquele dinheiro. E com relação àquele jovem, que ele precisa aprender que aquela pessoa ali está trabalhando. E ele está tirando dela o trabalho dela. Ele devia estar na escola, ele estava ali matando aula. E aí eu desci, e sinceramente, vou ser sincero com vocês. A primeira coisa que veio no meu coração é: não vou me envolver com isso. Foi a primeira coisa que veio no meu coração. E aí veio aquele sentimento na hora: não, eu preciso estabelecer a justiça. Eu preciso ter um elemento aí nesse momento para trazer justiça. Eu poderia ter ficado na minha. Eu estaria pecando, porque se eu tenho poder para fazer alguma coisa, estabelecer a justiça, a verdade, eu sou obrigado como crente em agir dessa forma. A minha tendência era deixar para lá. Esse foi o meu primeiro impulso. Mas depois eu percebi que se eu fizesse isso, eu estaria pecando contra o Senhor. São pequenas coisas que às vezes nós não atentamos, porque passamos por grandes tribulações e achamos que por causa disso estamos livres para fazer qualquer coisa. Mas não é assim. O Senhor espera que nós perseveremos até o fim. Olha o que Efésios capítulo 6, verso 13 vai dizer. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de ter vencido tudo, permanecer inabalável. Depois de ter vencido tudo, permanecer inabalável. É necessário que nós sejamos pacientes, não só porque devemos perseverar até o fim, mas também porque Satanás conta com inúmeros artifícios com os quais ele quer nos fustigar. E a menos que sejamos munidos de extraordinária paciência. Paciência para quê? Para vermos os frutos, a promessa. Que promessa é? Qual a promessa que está embutida aqui? A promessa da salvação, a promessa da libertação do pecado, a promessa de consolo. São essas coisas que estão envolvidas aqui. Lembrem-se do que ele estava falando anteriormente. Ele está falando da cruz de Cristo, da salvação de Cristo, que nós temos, mas ainda nós não a vivenciamos como vamos vivenciá-la no céu. Nós nesse mundo sofremos, nós nesse mundo somos oprimidos, nós nesse mundo somos taxados como bobos, idiotas, e nós só tomamos muitas vezes o peso da responsabilidade que é sermos crentes. Mas muitas vezes nós não recebemos os frutos disso. Mas a palavra de Deus diz para nós permanecermos fiéis, porque o fruto, o galardão virá, e o maior galardão é aquele que nós esperamos no céu. E a menos que sejamos munidos dessa extraordinária paciência, em esperarmos e aguardarmos, não a salvação temporal do Senhor, mas a salvação total do Senhor, nós seremos destroçados várias vezes, antes que cheguemos até a metade da nossa jornada. A herança, queridos, da vida eterna já nos é garantida. Mas essa vida, ela se assemelha a uma pista de corrida, e nós temos que nos esforçar para alcançar essa reta final. Há muitos obstáculos, e essa ideia que ele diz aqui, com lutas e dificuldades, esses obstáculos vão surgir no nosso caminho, mas nós devemos suplantar esses obstáculos.
nós devemos ultrapassar as dificuldades. Se não for assim, nós vamos fracassar. É por isso que lá no capítulo 12 ele vai falar sobre uma corrida. Uma corrida que nós temos que correr, que nós precisamos nos livrar de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. E a menos, queridos, que nós tenhamos essa disposição para enfrentar essas coisas, olhando para Cristo, nós iremos fracassar. O Senhor Jesus certa vez disse lá em Mateus capítulo 11, verso 12, diz assim: o reino dos céus é tomado por esforço. Os que se esforçam se apoderam dele. Matthew Henry vai dizer o seguinte: é uma prova de paciência dos cristãos se contentarem em esperar pelo cumprimento da promessa, a fim de receberem a recompensa, até que venha o tempo de Deus cumpri-la na vida deles. Precisamos ser os servos à disposição de Deus, quando já não somos os servos a serviço de Deus. Aqueles que já tiveram e exercitaram muita paciência precisam ter e exercitar ainda mais até morrerem. Às vezes você vê, e eu já vi isso várias vezes, as pessoas que já estão velhinhas, os crentes, aqueles crentes mais velhos, mais idosos, alguns que quando passam, ou estão passando já da linha dessa vida para a linha seguinte, às vezes eles não conseguem perceber essa realidade. Eles murmuram, eles reclamam da sua sorte. Eles não entendem que nessa situação eles também estão sendo provados. Eles estão provando o amor de Deus na vida deles. E eles precisam estar firmes, entendendo que o seu sofrimento, que a sua doença glorifica o Senhor, quando nós entendemos que aquele é o quinhão que o Senhor nos deu naquele momento. Aquela é a chave de entrada para o reino eterno. Se um dia você estiver à porta da morte, não lamente por isso. Entenda que o Senhor está dando para você uma chave, e com essa chave você vai adentrar os portais eternos. O escritor de Hebreus vai nos dizer que a promessa de Deus é inquebrável. O que Deus prometeu, o crente vai receber, se permanecer fiel até o fim. E nós precisamos ter essa disposição e conduta, a mesma conduta e a mesma disposição que o apóstolo Paulo teve diante do final da sua jornada, quando ele ia ser entregue para ser morto. Ele diz assim: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas a todos quanto amam a sua vinda. Em outras palavras, Paulo está dizendo assim: eu combati o bom combate, eu completei a carreira, eu perseverei, eu permaneci na fé. E esse é o sentido dessa palavra, de guardar a fé. Eu permaneci na fé, eu perseverei. Agora vou receber o meu galardão. E é por isso que o verso 37, ele fala daquele que vai vir. Quando ele diz assim: porque ainda dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não tardará. Para desenvolverem a paciência, ele assegura que a vinda de Cristo é próxima. O cumprimento da promessa está bem próximo. O significado dessa frase expressa o pensamento de que o período de espera não será longo. Não falta muito tempo, está próximo à vinda do nosso Senhor Jesus. E Matthew Henry vai dizer que essa vinda ela pode se dar de duas formas. Ele vai dizer assim: ele logo virá a eles na morte,
e porá fim a todos os seus sofrimentos, e lhes dará a coroa da vida. A morte para nós não é o salário do pecado, a morte para nós é o descanso das obras desse mundo, é o descanso da nossa batalha nesse mundo, é o Senhor chamando o seu soldado para agora descansar e para ser alimentado e revigorado até que chegue o momento final. Mas não só isso, não só a morte, mas também a própria vinda do Senhor, quando ele diz, e logo virá para julgar e por fim aos sofrimentos de toda a igreja, com todo o seu corpo misto, e lhe dará ampla e gloriosa recompensa da maneira mais pública. Há um tempo determinado para ambos, e além disso ele não tardará. O conflito presente do cristão pode ser severo, mas será breve. Ele está dizendo, Cristo está vindo, ele vem logo e não tarda. E quando o tempo de sua volta chegar, essa revelação de Deus será cumprida. Por isso que ele diz, o meu justo vive por fé. É por fé que nós vivemos. É isso que o autor sagrado está querendo mostrar aos seus leitores, que a paciência vai nascer da fé. Calvino vai dizer que jamais podemos ser aptos no estrondo da batalha, a menos que a fé nos sustente. É a fé que nos sustenta nesse mundo, é a fé na palavra de Deus, é a fé nas promessas de Deus, é fé no consolo de Deus, é fé na fortaleza de Deus, na sua palavra. É só a fé. Por isso que ele diz, o meu justo vive pela fé. Lá em 1 João capítulo 5, verso 4, ele vai dizer que essa é a vitória que vence o mundo. Quando diz assim, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. É pela fé que superamos todos os obstáculos da presente vida, todas as dores, todas as misérias. É pela fé que subimos mais alto, que descobrimos um lugar tranquilo em meio a tormentas e dificuldades desse mundo. Esse é o propósito do autor sagrado, mostrar que aqueles que são reconhecidos como justos diante de Deus não podem viver de uma outra forma, com uma outra perspectiva, senão a perspectiva da fé. Às vezes nós mostramos isso quando não aceitamos a nossa sorte, quando não entendemos que o Senhor está trabalhando a nossa vida por meio dessas coisas. E a gente vai perceber que faz parte do caráter dos homens justos, que em tempos de aflição eles conseguem viver pela fé. Nós crentes vivemos com base na percepção correta que tem a verdade das promessas de Deus, porque é a fé que vai colocar na nossa vida vigor nessas promessas. Os justos conseguem confiar em Deus e viver dele e esperar a hora dele, e assim a fé mantém a vida espiritual agora e será coroada de vida eterna no porvir. É a fé que nos faz ir adiante. Por isso que ele diz, se retroceder, nele não se compraz a minha alma. A apostasia, o abandono do evangelho, a marca daqueles em que Deus não tem prazer, é a causa do profundo desagrado e ira de Deus, a apostasia. Deus nunca teve prazer numa profissão formal e no cumprimento simplesmente de obrigações e serviço daqueles que não perseveram na fé. Por quê? Porque Deus vê a hipocrisia do coração dos homens. Ele se sente profundamente provocado quando a formalidade deles na religião desemboca numa apostasia. Porque é isso que acontece. Foi isso que aconteceu com o povo de Deus. Se vimos lá no Velho Testamento, Isaías capítulo 1, versos de 13 a 16, ele vai dizer assim, não continuem trazendo essas coisas, incenso, abominação, os sábados, a convocação das
das congregações. Eu não suporto essas coisas, porque eu não posso associar, não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene. Porque vocês estão cheios de pecado. Deus vê a hipocrisia do coração do homem e se sente provocado profundamente, porque isso vai gerar apostasia. O Salmo 51 nós lemos hoje de manhã. Ele diz lá no verso 16 e 17: pois não te comprazem sacrifícios, senão eu te daria. Sacrifícios agradáveis do Senhor são um espírito quebrantado, coração compungido. O Senhor não despreza as coisas. Deus contempla esse grande desagrado nas vidas dos homens, e essas coisas são uma ofensa para Ele. Agora, se você perceber que esse verso 38, o justo viverá pela fé, se retroceder nele, não se comprais a minha alma. E aí ele fala: nós, porém, não somos do que retrocedem, somos daqueles da fé para a conservação da alma. Nós vamos perceber que o capítulo 11 é só sobre isso. Ele vai agora enxertar o coração desses homens com a perseverança, daqueles que passaram por dificuldades e permaneceram na fé. Eles não retrocederam. E aí você vê, por exemplo, Moisés, quando diz que ele recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo, a usufruir prazeres transitórios do pecado. O justo vive pela fé. O capítulo 11 vai enxertar em nós, naqueles que estão desanimados, aqueles que estão a ponto de abandonar a fé, ânimo, mostrando que o crente, ele não vive por aquilo que ele vê, mas por aquilo que ele crê. Porque se ele vivesse por aquilo que ele visse, ele seria levado pela ostentação, pelo luxo, pela tranquilidade, pelos prazeres transitórios do pecado. Percebam que o autor sagrado vai mostrar para o incentivo e encorajamento dos crentes, aqueles que não estão sentindo nada. Pelo contrário, sentem a pressão do mundo, sentem a mão opressora dos inimigos, sentem o coração apertado, sentem abandono. Eles precisam vir pela fé, sabendo que no Senhor o trabalho deles não é vão. Ele mostra, para incentivo e encorajamento desses crentes, no capítulo 11, aqueles que por sua fé herdaram a promessa. Em meio a tribulações, dificuldades, entenderam que nada poderia se comparar neste mundo com o que ansiamos no mundo por vir, e na convicção de que Deus está conosco em todas as nossas dificuldades. E aí ele termina esse capítulo, essa parte, se identificando com seus leitores, dizendo assim: nós não somos daqueles que retrocedem, nós não somos daquela classe de pessoas que recuam, nós somos aqueles que avançam, nós somos aqueles que são salvos, ou seja, nós somos aqueles que creem. E aí o autor encoraja os seus leitores, dando uma palavra de conforto, dizendo que pertencemos àquela classe de homens que creem e são salvos. E os leitores entendem, nós também devemos entender, que a pessoa que recua enfrentará a condenação interna
enquanto aquele que crê obtém a sua salvação. A epístola de Hebreus é uma epístola de encorajamento e de admoestação a que todos nós confessemos a Cristo como Salvador, independente das circunstâncias. E quando nós renunciamos a Cristo, nós estamos virando as costas para Ele e estamos caminhando na estrada da destruição e da condenação. Se eles abraçassem uma fé diferente daquela que tinham recebido, estariam a caminho da destruição. Se preferisse viver uma vida de pecado, viver a religião verdadeira, mas do seu modo, com suas próprias concepções, eles estariam caminhando para a destruição. E até se acreditassem nessas verdades, mas querem viver a sua liberdade nesse mundo, eles estariam caminhando para a sua própria destruição. E aí o escritor diz assim: nós não somos desses. Nós não somos desses. E aí fica a pergunta: será que verdadeiros crentes podem apostatar da fé? Claro que não. Por quê? Porque é por meio da palavra do Espírito que o Senhor nos capacita a permanecermos fiéis até o fim. Porque quanto mais nos afastamos de Deus, mais próximos estaremos da destruição. Eu gostaria de terminar com uma frase de Martin Henry, que diz assim: aqueles que se mantiverem fiéis em grandes provações no tempo passado, têm razão para esperar que a mesma graça seja suficiente para ajudá-los a viver por fé, até que recebam a recompensa da sua fé e paciência, até a salvação da sua alma. Nós não somos os que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Na nossa vida cristã, nós vemos amigos queridos, pelo menos que eram, que ficaram no meio do caminho. Uns, porque quiseram abraçar o mundo. Porque acharam que o prazer que o mundo dá é melhor do que o consolo que a palavra de Deus nos dá nesse mundo. Outros foram enganados, se corromperam por causa dos seus próprios pecados, se deixaram levar por eles e ficaram para trás. E como num campo de batalha, depois de um confronto, nós olhamos para trás e vemos vários mortos. Mas nós não somos esses. Não somos os que retrocedem para a perdição. Somos aqueles da fé para a conservação da alma. É isso que ele está dizendo para aqueles crentes. Continuem a caminhada de vocês. Continuem. Olhem para o exemplo de pessoas que viveram a mesma realidade que vocês. E que muitos não gozaram da tranquilidade e da facilidade que vocês estão gozando hoje, do prazer e da alegria desse mundo, mas foram privados disso na sua existência, mas permaneceram firmes e por isso herdaram a promessa, apesar de contemplarem de longe, mas herdaram a promessa, porque entendiam que eram forasteiros e peregrinos desse mundo. Nós precisamos entender isso. Nós somos forasteiros e peregrinos. Nós fazemos parte de uma outra pátria. E por mais que nesse mundo como estrangeiros, somos colocados de lado, somos vistos como um problema, somos atacados,
nós precisamos permanecer firmes e olhar para aquele que está nos esperando para entregar nas nossas mãos aquilo que Ele fez por nós. Eu gostaria de terminar com uma história que eu já contei aqui várias vezes e que eu não sei se é verdade ou se é apenas ilustrativo, mas que demonstra essa nossa expectativa com relação ao mundo vindouro. Um homem foi enviado para um lugar longínquo para pregar o Evangelho. Provavelmente a sua igreja era uma igreja grande que o enviou, e ele passou 15, 20, 30 anos naquele local, onde levou o Evangelho aonde o Evangelho ainda não tinha sido pregado. E aí ele escreve para a sua igreja, dizendo que voltaria num determinado dia e numa determinada hora. E juntamente com sua família, provavelmente, ele vem embora e entra num navio, e o navio está chegando à costa, e aí ele vê de longe lá bandeiras, aquelas bandinhas, e fala, poxa, deve ser o pessoal da igreja, está me esperando, e o trabalho que eu fiz, a dificuldade que nós tivemos e tal, esse campo missionário, e tal, ele levou o Evangelho lá, sozinho, num lugar inóspito, o sofrimento, as doenças, as dificuldades. A igreja vai me receber hoje como uma festa, né? E ele foi chegando perto, ele foi chegando perto, ele viu que aquilo tudo não era para ele. Era para uma pessoa que estava naquela mesma embarcação, e era um homem famoso, um artista, sei lá, alguma coisa assim. E aí ele ficou meio frustrado, né? E aí desceu e festa, o pessoal foi embora. E ele ficou lá com a sua malinha lá, esperando. E aí deu 15, 20, 30, 40 minutos, nada. Aí daqui a pouco vem um carrinho, que nem o meu, um escortezinho, cada 2 pedaços para buscar. Era um presbítero da igreja. E aquele irmão chegou, olhou e disse assim: eu sou fulano de tal, vim buscar o senhor. Cadê a igreja? Eu pensei que os irmãos fossem, vi uma festa aqui e tal, uma recepção, e eu pensei que fosse para mim. Eu estou há 20 anos fora do país, e estou voltando agora, depois desse trabalho todo missionário, que não sei o quê, e aquele presbítero, assim, velhinho e tal, olhou para ele e falou assim: meu irmão, você está esperando nesse mundo essas coisas? Você está esperando nesse mundo a sua recompensa? Não, querido. Nesse mundo a gente não vai ter. A gente não vai ter o reconhecimento das pessoas. A gente não vai ter a consideração das pessoas. A gente não vai ter a solidariedade das pessoas. Mas com certeza, no mundo por vir, de você adentrar os portões eternos, lá sim, vai haver uma festa. E é nisso que a nossa alma e a nossa perspectiva deve repousar. É o Senhor Jesus que vai nos receber. Ele vai dizer assim: vinde, bendito do meu Pai. Venham para as bodas do Cordeiro. Lá sim, nós seremos reconhecidos. Lá sim, nós receberemos um galardão que nós não merecemos, mas que o Senhor vai nos dar, porque Ele assim prometeu, e porque Ele colocou em nós tudo aquilo que Ele mesmo vai receber das nossas mãos. É lá, e é nesse dia que todas as nossas expectativas devem ser lançadas, e não nesse mundo. A igreja pode reconhecer o seu trabalho, alguns irmãos podem reconhecer,
Mas não esperem isso. Porque somente no dia do Senhor, é nesse dia, que nós vamos receber a coroa da justiça. E é nela que nós nos fiamos. É na salvação em Cristo Jesus que nós nos fiamos. E é nela que nós perseveramos. E é por ela, Cristo Jesus, que nós vivemos por fé. Vamos orar. Senhor, queremos te agradecer, Pai, pela tua palavra. E queremos te pedir, Senhor Deus, que o consolo, Pai, para a nossa vida seja o consolo, Senhor Deus, que o teu Espírito Santo nos dá na tua palavra. Muitas vezes nós somos consolados nesse mundo, Senhor Deus, diante das dificuldades, diante dos problemas que vivenciamos, por causa do Evangelho, porque na realidade tudo é por causa do Evangelho. Porque agora, Senhor em Cristo, nós temos outra perspectiva. E como cidadãos do céu, Pai, nós não podemos mais viver na ótica desse mundo. E por isso nós sofremos. Nós sofremos felizes e ansiamos aquele dia em que seremos resgatados. Mas enquanto isso não acontece, que o Senhor esteja renovando as nossas forças, Pai, renovando o nosso vigor, para não nos sentirmos desanimados, não nos sentirmos frios, esmorecidos, Pai, mas que a tua palavra, meu Deus, e o teu Espírito esteja se aquecendo os nossos corações pela fé nas verdades escritas, e que esperemos no Senhor o nosso galardão, a nossa recompensa. Fica com o teu povo, Pai, leva para os contemplares da tua paz, Senhor Deus. Nos dá uma semana, Pai, na tua presença. É o que nós pedimos, em nome de Jesus.